A graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje mais um dia que Ele nos concede fôlego de vida e é por isso que nós estamos aqui. Hoje quero abordar um assunto tanto interessante e importante para refletir nesta sexta-feira. Está no livro de Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 ao 8 e o verso 12 que diz: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter de abraço. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. No versículo 12 do capítulo 3 diz: descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto se vive. Hoje eu vou falar de morte, de morrer. Talvez seja para você uma definição de um tema um tanto pessimista, pois eu sou jovem, você que talvez está me assistindo é jovem. Se você for avançado na idade e tiver um coração de jovem, você também é jovem. Mas Deus me inspirou a fazer esse vídeo neste dia para que você reflita quanto e como você tem vivido os seus dias. Será que você está na ideia do carpe diem? Viveu hoje intensamente? Viveu hoje como se fosse o último dia? Tendo em vista que a própria palavra de Deus diz que o dia de amanhã só pertence a Ele, a produção do amanhã só pertence a Ele. Mas viver hoje é perceber e pensar como será o teu amanhã. Como será a tua vida após a morte? Não quero aqui trazer reflexos de doutrinas espíritas, de doutrinas de reencarnação. Quero dizer pautado na Bíblia, pautado em Deus e segundo o próprio Cristo nos falou. Eu quero te trazer um dado um tanto interessante. Estima-se que cerca de 6.178 pessoas morram por hora no mundo. Isso significa que diariamente são cerca de 148.272 pessoas falecem por dia. Ao término de um ano, são cerca de 54 milhões de pessoas que morrem no mundo durante o ano. Aí uma coisa interessante que você deve perceber, você não participou dessa estimativa até então. Agora, por que morrer? A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O livro de Daniel, capítulo 12, versículo 2 diz: porque alguns acordarão para o gozo eterno, outros para a tormenta eterna. Durante a vida temos oportunidade para nos reconciliarmos com Deus, mas quando chega a morte, logo o que nos espera é o julgamento. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 e 11 diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vivo hoje, faço o que vier à tua mão hoje, sei, mas pensando no amanhã. Versículo 11 diz: percebi ainda outra coisa debaixo do sol, os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são os ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio. Pois o tempo e o acaso afetam a todos. A vida e a morte são questões naturais. Nascer e morrer são questões naturais. Hoje você está vivo, mas você poderia compor a estimativa que eu disse. Você talvez poderia morrer nos 5 minutos ou 6, 7 minutos que vai ser esse vídeo aqui. Mas Deus te concede vida.
A morte ela não é um fim em si mesmo. Como Isaías diz no seu capítulo 57, versículo 2. Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Seguindo, eu entendo que Jesus morreu e ressuscitou para todos aqueles que nele creem, neles possam ter a vida eterna, pois João capítulo 14, versículo 6 diz: respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, se hoje você vive uma vida depravada, perdida, ilusória, você precisa entender que existe só um caminho. Existe um caminho que vai te dar a vida. Talvez a luxúria, a promiscuidade, as questões passageiras dessa vida estão te roubando o fôlego, a atenção. Mas eu quero te dizer que você precisa viver uma vida retamente, uma vida temente em Deus. A morte ela será destruída e a vida vencerá para aqueles que creem em Deus. Pois 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26 é tão claro que diz: o último inimigo será a morte. Platão, certa feita, diz: não espere por uma crise para descobrir o que é importante para a sua vida. Ou seja, o que é importante para a sua vida é entender o que vai ser depois de amanhã. O que vai ser depois da tua morte? Aonde você vai passar a sua eternidade? Será que é num tormento eterno ou numa alegria eterna, num gozo eterno? Salmos 90:12 diz: ensina-nos, ó Deus, a contar os nossos dias para que tenhamos um coração que alcance a sabedoria. Ou seja, você precisa contar os dias que você está vivendo, saber viver esses dias. Pois se você não ter ciência, sabedoria e conhecimento de Deus para viver esses dias, infelizmente você logo mais vai entrar para as estimativas que eu falei. A população mundial atual é de quase 7 bilhões e meio de pessoas. Nascem no ano cerca de 46 milhões e todo dia nascem 231 mil pessoas. Morrem também durante o dia, como eu falei, cerca de 148.272 pessoas. E olha que interessante, você não está participando dessas estimativas. Então, nesse vídeo eu quero passar uma mensagem para você, finalizando aqui, que você precisa viver intensamente o querer de Deus, o propósito de Deus, mas tendo em vista que o teu amanhã pertence a Ele, eu sei, mas produzindo hoje boas obras, para que Deus te tenha como filho e você se entregue a Ele como filho neste dia. Se você ainda não morreu, você tem a oportunidade de aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Se você já ouviu aquela frase, amanhã pode ser tarde demais, é porque você já perdeu a oportunidade. Então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para amanhã o que as tuas forças te dão para fazer hoje, pois lá na sepultura, onde eu e você vai, não tem sabedoria e não tem arrependimento. Ou seja, viva hoje, mas viva em Deus. Tenha o hoje, mas tenha em Deus. Fique na paz, muito obrigado e até a próxima.